Fala pessoal, tudo bem? A gente está adiantando um pouco o Fale com o Chefe. Vamos postar hoje na quinta-feira. Porque a gente está viajando amanhã para Burbank com o pessoal de desenvolvimento. A gente vai fazer 3 dias de imersão lá com o pessoal da Warner para voltar ao planejamento 2020-2021. É a primeira vez que a gente é convidado para isso, então a gente está super empolgado e vamos postar bastante vídeo e bastante material aí no PT News para vocês verem o que está acontecendo. Hoje a gente vai falar de fidelidade, é um tópico difícil, são várias perguntas aqui que a gente ainda está construindo respostas, mas a gente vai fazer o nosso melhor para esclarecer ao máximo aí a dúvida de vocês, tá? A primeira é: o vendedor pode ter fidelidade, pois muitos vendedores compram com valor integral, como qualquer outro cliente. O que a gente estava pensando? Como a gente tem, em várias instâncias, casos de fraude e tudo, a gente prefere criar, a gente estava conversando alguns dias atrás, um programa de desconto para vendedores, onde você consegue comprar na sua unidade com desconto. Isso vai ser aplicado para a rede toda, para realmente valorizar e para vocês conseguirem comprar essas peças, as suas peças prediletas, e a gente colocar um limite por mês de compras, mas com desconto. Então, a gente vai trabalhar nesse programa, a gente vai postar ele, e daí isso vai ser difundido para a rede toda, e todos os franqueados terão de participar. Então, acho que fica legal, e assim não faz sentido, né, vocês terem que participar do Fidelidade, porque a gente já vai estar dando um desconto até maior. A gente está sugerindo aqui entre 20% e 30% para vocês poderem comprar as peças. A gente faz isso aqui na fábrica, com o pessoal, a gente vende a peça a custo, como a gente vende para os franqueados. Então, a gente acredita que todos os franqueados devem ter essa mesma política. Os que não têm, terão de ter, porque a gente vai instituir ela como uma política global da empresa. Então, resumindo, a gente não quer vendedores e nem franqueados trabalhando com fidelidade, porque gera alguns problemas de fraude, alguns questionamentos que eu acho que não vale a pena a gente entrar nisso, nessas discussões. Então, por enquanto, a gente vai seguir nesse caminho. Aí a segunda pergunta aqui para o Dani: como poderemos conferir a validade dos pontos de fidelidade? Hoje ainda não é possível conferir. Hoje a política é de 365 dias, mas a gente já colocou isso numa próxima versão do sistema. Já vai ter extratos de pontos e você vai ter o prazo que está para expirar esses pontos também, né? Então, definido é 365 dias para fazer a validade dos pontos, mas ainda a gente não tem essa consulta. A gente vai ter em versões posteriores aí do sistema. As vendas feitas usando os pontos de fidelidade podem ser passados no código do vendedor como uma venda qualquer. Em uma unidade não é permitido e isso chega a desmotivar às vezes as vendas. A gente tem 2 modelos, né? A gente estava batendo um papo sobre isso. Alguns franqueados criam o vendedor troca e o vendedor troca fidelidade, porque quando a gente faz essa troca ou a gente faz a fidelidade, acaba que o PA acaba sendo diminuído, porque a gente não está tendo a cobrança dessa peça. Mas a gente não tem uma regra específica para isso, né, Dani? Não tem uma regra. Muitos, como o Vinícius falou, eles lançam no vendedor troca para não contabilizar, que a gente pede para lançar separado, né? Então, fidelidade, o cliente vai levar 3 peças e uma é por fidelidade. Então, ele vai lançar uma peça separado numa venda, lançando com fidelidade, e as outras 2 peças lançando numa venda. Então, isso, você lançando separado, modifica PA e ticket médio. Então, por esse motivo, alguns franqueados orientam passar no vendedor troca no vendedor fidelidade. Mas isso não é uma regra. A gente pode, se quiser lançar no próprio vendedor, não tem problema, mas vai modificar o PA e o ticket médio aí do vendedor. Estamos retornando com a franquia para a região de Presidente Prudente. Vários clientes dizem que serem consumidores de Londrina, Marília e outras, porém, quando consultamos o CPF, não aparece no cadastro. O cliente fica meio decepcionado e desconfiado e não aceita fazer um novo cadastro. Então, isso acontece o seguinte, pessoal. Cada loja tem uma base de dados única, né? E o Fidelidade é uma base total, que é consulta de pontos, e os cadastros são feitos direto na nossa retaguarda master aqui.
Quando você lança uma venda, ela é registrada e ele não tem o cadastro ainda, você é registrado na base de dados da loja e a partir do momento que faz a venda, ele vem para a nossa retaguarda. Se por um motivo a loja está sem internet, alguma coisa, quando ele vai fazer essa consulta de ponto ou consulta do CPF, ele não traz essa informação porque ele tem que buscar o serviço aqui na retaguarda master e por esse motivo ele pede para fazer um novo cadastro. Mas isso é só em momentos que está sem internet, tá? Se ele cadastrar, faz um novo cadastro na base local, quando ele vem para a informação para a nossa retaguarda master, ele sobrepõe as informações do antigo cadastro e atualiza baseado no cadastro que o cara já tem. Então se ele já tinha 50 pontos, comprou mais 50, ele não vai substituir e ficar só com 50, ele vai somar esses 50 pontos e o cliente vai ficar com 100 pontos. Só contando a história um pouco do Fidelidade, Fidelidade começou na nossa primeira loja, era um cartão que você fazia um furo, né, e o pessoal levava, tipo o que existe hoje ainda, e depois eles vinham trocar. Como era uma loja só, isso era um controle fácil. Nessa primeira loja a gente fez isso, né? Depois de morar nos Estados Unidos, existia aquele negocinho do Starbucks, né? Naquela época que não existiam os cartões, não estava tudo eletrônico, então a gente fez isso. Num segundo momento a gente começou a colar adesivos, né, no cartãozinho, que tinham 10, né, espaços para adesivo, e isso também quando eram todas lojas próprias. Aí no terceiro momento a gente criou a raspadinha, que daí o pessoal raspava o tag e cadastrava isso num site, e isso gerava um ponto para ele, e quando ele chegava a gente consultava no site e fazia a baixa. A gente depois conseguiu integrar isso no sistema. O que aconteceu nesse momento da integração? A gente tinha lá 500, 600 mil pessoas cadastradas no site, e quando a gente virou para colocar isso no sistema, a gente teve que validar a base inteira. Então existiam muitos CPFs incorretos, existiam endereços, muita coisa escrita errado. Então, muito dessas pessoas não migraram para o novo sistema. Esse novo sistema já faz vai fazer 2 anos. Então, são lojas como Marília, tem pessoas muito antigas, essa loja já está com a gente faz 5, 6 anos. E daí, como você fala em Londrina, provavelmente franqueados ainda antigos que não entenderam, não tinham esse costume de cadastrar todos os vendedores, né, todos os compradores e todos os clientes. Hoje é imperativo que a gente faça o cadastro para todas as vendas. A gente está até criando uma métrica agora, até para poder premiar e bonificar os franqueados que têm excelência nas operações, com um percentual de vendas versus o cadastro. Então é importante que vocês cadastrem sempre. Eu acho que nesse caso, o que aconteceu muitas pessoas compraram e não foram cadastradas e voltam desconfiadas e chateadas quando ela entende que o programa está funcionando. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar, por isso que todo mundo tem que cadastrar. E existe algum canal que ele possa verificar se realmente nunca possui um cadastro ou se existe algum erro nesse cadastro? A consulta na loja, né? Ele consegue fazer a consulta digitando o CPF, pedindo para solicitar o CPF na consulta direto na loja. E no site da Piticas também tem um campo onde você consegue digitar o CPF e fazer a pesquisa. Se ele não tiver cadastro, vai aparecer a informação: esse cliente não possui cadastro. E se ele tiver 0 pontos, vai aparecer 0 pontos. Se ele tiver algum ponto, vai aparecer a quantidade de pontos que esse cliente tem de cadastro. As peças resgatadas no programa Fidelidade, tem algum prazo para o franqueado receber o reembolso delas? E como o franqueado, através do sistema, pode efetuar esse controle? A gente acabou até de falar com o Hugo. No começo do ano a gente teve muito problema para puxar e para obter esses dados. A gente estava fazendo essa conversão do sistema. Agora a gente está conseguindo fazer isso. Então a gente já está enviando as peças do mês passado, e a ideia é que a gente todo mês, no mês subsequente ao mês fechado, a gente consiga enviar essas peças para os franqueados. Eu acho aqui com a gente que o maio, junho e julho já está finalizado, eles estão zerando agosto, setembro e outubro, né, e aí em dezembro é feito de novembro, aí fica tudo redondinho. E o porquê desse atraso é por conta realmente dos problemas que existem de fraude. A gente tem que validar toda a base, a gente tiver muita fraude, a gente tem perguntado do franqueado, a gente realmente está tendo muita dificuldade nesse sentido, né, com o programa. Então a gente precisa alinhar todo mundo tem que estar na mesma página para que a gente não tenha essas discrepâncias aí, que a gente está até vendo algumas outras perguntas que abordam esse tópico.
Às vezes do sistema o saldo fica em 0 e o cliente tem pontuação. Nesse caso, apenas fechando a presença história e abrindo novamente para que essa pontuação atualize, mas já aconteceu de não atualizar no sistema e no site dizer que tem pontos. Como fazer o voucher nessa ocasião? Então a gente tinha, em versões anteriores, a gente identificou um problema que às vezes não trazia um saldo correto da pessoa, do cliente, mas isso já foi corrigido, esse problema não tem que existir mais. Se existir, por favor, abra um chamado no suporte para a gente identificar e para a gente não ter mais esse tipo de problema. A mesma pesquisa que ele faz no site, é o mesmo serviço que comunica no site, comunica na loja. É a mesma API que faz essa vinculação. Então, se ele tem a informação no site, tem que ter a mesma informação da loja, tá? Não tem que ocorrer esse problema. A gente não tem mais esse problema na versão do sistema hoje em dia, tá? Legal. Tem fraude? Apareceu um cliente com 3.000 pontos. Como validar? O que está sendo feito? Então, como a gente já está falando aqui, a gente está pegando muitos fraudes realmente, clientes com pontuações absurdas, lançamentos de vendas todos os dias, uns 10, 15 vendas no mesmo cliente, isso é totalmente absurdo. E assim, a gente só consegue verificar mesmo quando vocês vão consultar, tem realmente 3.000 pontos, a gente pede para que entre em contato conosco, a gente vai consultar, realmente analisar todas esses pontos, essas compras, para ver se realmente é efetivo ou não essa pontuação. Como vocês não têm acesso a todas as vendas, somente das vendas que foram feitas na loja de vocês, mas por esse motivo que vocês têm que entrar em contato com a gente para a gente pesquisar e ver se realmente é um fraude ou não. Mas a gente já está vendo algumas maneiras da gente modificar isso no sistema, a gente melhorar tanto a visualização para vocês, quanto para a gente evitar o quanto maior esses fraudes aí, para a gente conseguir identificar no sistema e tentar banir do fraude do sistema. Perfeito. O cliente tem ponto suficiente para resgatar uma peça, porém a peça que ele deseja é um valor mais alto do que ele tem disponível. Ele pode usar os pontos e pagar o restante de uma outra forma de pagamento? E como o franqueador efetua o reembolso das peças neste caso? Então, basicamente, a gente não permite isso exatamente porque é difícil a gente fazer o reembolso dessas peças, porque a gente não tem um processo para reembolsar dinheiro. Então, hoje, o resgate ele só é autorizado, ele só é possível quando o cliente tem o suficiente para resgatar o valor total do produto. Às vezes a pontuação cai rápido no cadastro do cliente, às vezes demora. O que acontece? Então, essa questão da pontuação, a gente falava anteriormente que eram 24 horas, né, sempre no dia seguinte para ele consultar, porque anteriormente nosso sistema não tinha replicador, então era no fechamento de caixa que as informações vinham para a nossa retaguarda master. Hoje todo mundo está com replicador, então demora alguns minutos a partir do momento da venda. Fez a venda, dependendo se tiver sem internet, vai demorar para processar aqui na nossa retaguarda master, e por esse processamento que às vezes impacta de minutos, vai estar recuperado já a informação do cliente dos pontos, e às vezes vai demorar um pouquinho mais por conta da internet mesmo, mas o processamento tem que ser em minutos já estar o cadastro aqui com a gente, tá? Quando abrimos a loja no ano passado, era dito que não tinha um prazo para expirar os pontos, mas recentemente foi descoberto que é só um ano. Na minha opinião, os pontos não expirarem era um diferencial que tornava mais interessante ainda, pois o cliente poderia ter a ambição de possuir um moletom que exige mais pontos e talvez ele precise mais do que um ano para acumular. Eu acho que nesse caso é uma decisão comercial também. A política do programa Fidelidade é para nos ajudar a vender mais. Então, como a gente busca esse aumento em vendas no programa Fidelidade, todos os programas que a gente pesquisou têm uma expiração. Então, a gente achou importante colocar para controle de fraude e também para motivar os clientes a comprarem pelo menos R$500 por ano com a gente, o que não é nenhum absurdo. Mas a gente precisa dessa fidelidade deles para premiá-los. Eu acho que não faz sentido, se o cara comprar em 10 anos R$500, ele não é um cliente fiel, ele não merece
né, ter e fazer parte desse grupo de fidelidade, eu acho. Então, essa questão dos pontos é uma decisão comercial para também nos ajudar aí a motivá-los a comprar mais rápido e comprar sempre. Existe alguma melhoria sistêmica prevista para que possamos consultar na tela que passamos a compra do cliente, qual foi o último voucher gerado, a data e o produto que ele levou? Como foi falado, a gente tem algumas melhorias que a gente quer adaptar para a fidelidade, e uma delas é esse, para a gente consultar os últimos vouchers, expiração de pontos, para você conseguir informar o cliente, leva mais uma peça porque seus pontos vão expirar daqui a tanto tempo. Então essas são algumas coisas que a gente quer adaptar e quer colocar no sistema, e a gente vai conseguir isso, provavelmente no primeiro trimestre do próximo ano, a gente já vai conseguir ter alguma coisinha baseado nessa questão do fidelidade, tá? A próxima pergunta ela começa exatamente igual à anterior e aí segue da seguinte forma: gostaria de saber como funciona o reembolso do franqueado, tem umas 20 retiradas por cliente e ontem foi a primeira que recebi da Peticas estampas de curva C. Qual que é o critério e o tempo de devolução? A gente acabou de falar do tempo, então a gente está pegando os últimos 3 meses, estamos enviando. E a gente quer fazer isso, né, no mês subsequente ao mês resgatado. Quanto à estampa de curva C, a gente não faz a escolha da estampa, a gente tenta, né, como o Dani falou, se você passa isso separado, a gente sabe exatamente qual é a estampa e a gente tenta buscar ela. Se não aconteceu isso é porque ela estava disponível naquele momento e a gente tenta colocar alguma coisa comparável. Lembrando que essa pessoa deve ser nova, mas o fidelidade era a responsabilidade do franqueado até algum tempo atrás. E quando a gente fez a introdução do sistema, a gente trouxe isso para reembolso da franqueadora. A gente criou uma série de regras para que isso acontecesse e a gente não enforçou todas elas da forma mais rígida do mundo. Então, realmente a gente está fazendo esse esforço, esse é o dinheiro que sai do nosso estoque, exatamente para que todos não tenham nenhum receio, né, de fazer a entrega de fidelidade, e a gente vai ser mais rápido na devolução dessas peças para que vocês façam ainda melhor. Quais medidas estão sendo tomadas para franqueados que se recusam a resgatar os pontos de clientes que não são clientes das unidades? Já aconteceu de um cliente de franquia X me trocar na franquia Y e eles sempre alegaram que não tinha internet ou que o resgate só poderia ser feito na unidade que foram compradas as peças. A gente vai ter uma tolerância muito baixa. Agora que a família está crescendo, a gente está tendo mais e mais franqueados, nossa tolerância para esse tipo de atitude vai diminuir e a gente vai começar a ser um pouco mais rígido na fiscalização disso. A gente está contratando uma empresa de cliente oculto que deve rodar o Brasil fazendo toda essa verificação para nós, e as unidades que não tiverem de acordo, né, e não estiverem praticando nas boas práticas exigidas pelas franqueadoras, elas não vão ser mais unidades franqueadas. Então a gente realmente vai aumentar muito o rigor com que a gente está tratando isso. Então, se acontecer na sua unidade, envie um e-mail para o SAF, a gente vai buscar entender o que aconteceu. E essas lojas que acontecem sempre, a gente sabe de algumas, a gente vai tomar uma atitude, nem que seja, né, encerrar com esse franqueado, porque realmente a gente não vai aceitar nada menos do que todos participarem e abraçarem esse programa. E como podemos evitar e detectar essas fraudes? O Fidelidade ele pode vir a acabar por causa disso? Eu acho que o que a gente estava falando com o Dani, a gente está tentando criar fórmulas aqui de identificar, por isso que às vezes demora, porque a gente enrola o relatório, a gente busca por inconsistências. Então uma pessoa comprou 7 vezes no mesmo dia em horários diferentes. A gente quer disponibilizar para vocês um relatório, um serviço de consulta, para que vocês possam identificar possíveis fraudes e entrar em contato com a gente. Por enquanto a gente está fazendo isso pós-fato ser consumado, ou seja, entregou, chegou aqui e a gente descobre isso e entra em contato com o franqueado. Mas eu acho que com esses novos serviços que o Dani está planejando para o sistema, onde você vai conseguir entender aonde ele resgatou, aonde ele comprou, qual foi o último voucher, eu acho que você vai conseguir identificar isso com muito mais velocidade, passar para a gente vai começar a impedir que as fraudes aconteçam. Porque realmente a gente pensou não muito tempo atrás,
a extinguir o programa. A gente ficou preocupado com a repercussão com os nossos clientes, então a gente está tentando o nosso máximo para colocar isso em ordem, porque senão o resultado vai ser o encerramento mesmo. Então a gente precisa da colaboração de todos, né? A gente já pegou fraude de funcionário, fraude de franqueado, fraude de família de franqueado, fraude de todos os tipos. E a gente precisa que vocês policiem isso também e nos alertem de possíveis fraudes para a gente tomar uma atitude. De novo, a gente vai ser muito mais rigoroso do que a gente vem sendo. Porque quando geramos o voucher e durante a compra o cliente desiste de levar, os pontos acabam zerando. Aconteceu um caso aqui na nossa unidade. Então, quando você gera um voucher, automaticamente ele já elimina, você já resgata aquela pontuação do cliente. Mas enquanto você não vincula esse voucher numa venda, ele fica lá disponível para você ainda inserir. Se caso realmente o cliente não quer mais utilizar, a gente vai ter que fazer o estorno disso. O estorno vocês vão ter que mandar para a gente o CPF do cliente para a gente fazer isso. Isso vocês não conseguem fazer por dentro do sistema, mas é uma permissão que vocês não têm disso, tá? Vocês têm que mandar para a gente mesmo no suporte consegue fazer isso para vocês, tá? Mas ele consegue reutilizar aquele voucher. Enquanto ele não associou aquele voucher em uma venda, ele consegue associar aquele voucher ainda em uma venda futura, tá? Ele não consegue mais quando ele lançou já a venda, já fez o resgate, já incluiu esse voucher numa venda, ele já não tem mais como fazer esse estorno, esse reembolso, tá? Como proceder quando você descobre que um franqueado ou parente dele está resgatando fidelidade? Eu acho que é importante entrar em contato com o SAF e a gente vai tomar uma atitude imediata para que isso não volte a acontecer. O voucher libera mesmo quando a pessoa não tem pontuação suficiente para resgatar aquela peça? Como proceder com o restante do débito? Então, o Vinícius já falou aqui, nas perguntas anteriores, que o sistema permite porque ele tem uma pontuação mínima para resgate. Como entrou as meias também no resgate, foi diminuído a pontuação mínima para resgate. Porém, mesmo com essa pontuação mínima, você não pode fazer o resgate de uma peça de um valor maior só como desconto daquilo. Ele tem que fazer o resgate do valor total do produto, tá? Então, se for uma meia 200 e poucos pontos, ele consegue fazer esse resgate, tá? De 200. Como a gente falou na pergunta anterior, a gente não tem, a política não é permitido que isso vire um desconto de uma peça de maior valor. Ela precisa estar completa e a peça precisa ser resgatada em todo. Vamos lá. A Piticas faz reposição de forma automática dessas peças? Caso não, com que frequência é adequada a solicitação de reposição via SAF? A reposição é automática, como a gente vem falando, a gente atrasou exatamente por problemas que a gente teve no sistema em obter esses relatórios, mas a gente está regularizando agora até o fim do ano e a gente vai enviar sempre no mês subsequente o que foi resgatado no mês anterior. Quais produtos são elegíveis para o resgate? Todos os produtos que são fabricados pela Piticas, Então, tudo que tem a marca Piticas, a camiseta, o boné, o pin, o chaveiro, o bottom, a meia, tudo que é nosso, que sai com a marca Piticas, que não é de um parceiro, da Zona Criativa, da Urban, do DTC, então tudo que é da marca Piticas. No futuro muito próximo, agora a gente está produzindo as canecas 3D, a gente está produzindo os copos canudos e tudo. Então, tudo isso vai entrar na Fidelidade quando ele vier com a marca Piticas e vocês vão estar informados, vai ser na caixinha, vem com a marca Piticas. Então, tudo que for Piticas e que a gente tem controle e o domínio total do estoque, a gente está liberando para que seja resgatado. Tem previsão de atualização do sistema de pontos? Pois, na minha opinião, é recomendável mostrar um extrato de movimentação de pontos do usuário, informando as compras, especificando a loja e o dia que foi feito. Além disso, mostrar a validade dos pontos daquela pessoa que estão para expirar nos próximos 90 dias, pois as lojas poderão usar este argumento para informar o cliente dos pontos que irão expirar, dando como poder de argumentação fazer uma compra para garantir algum brinde. Com todas essas informações, fica até mais fácil para as lojas identificarem possíveis fraudes e alertar a franquia via SAF, facilitando o trabalho de todos. Com certeza, isso aí a gente já está
falei anteriormente, a gente já está com uma ideia legal de a gente colocar extratos de movimentação, colocar uma pesquisa de cliente para você ter o extrato total do cliente, de onde as lojas que ele fez o resgate, que ele fez a compra. A gente vai disponibilizar, a gente está com umas ideias bem bacanas, só que isso aí leva um tempinho para a gente colocar ainda no sistema. Então a gente vai colocar isso sim, a ideia é muito bacana e a gente está no nosso planejamento aí de desenvolvimento, tá? Isso aí. E é isso. Essa foi a última pergunta. Bom, perfeito, pessoal. Eu acho que até ficaram algumas dúvidas. A gente vai continuar nos atualizando aqui nesse sentido, como melhorar o sistema. Acho que o segredo é a gente ter um sistema mais completo, né, que previna as fraudes e que nos auxilie aí a continuar agradando os nossos clientes com esse mimo aí que é o nosso programa Fidelidade, que já vem aí há mais de 10 anos evoluindo com a gente. O Dani está fazendo esse trabalho junto à Presença e a gente não tem dúvida que o programa vai melhorar aí, a gente vai conseguir manter, mas sem dúvida a gente vai ser mais rigoroso com as fraudes, a gente vai ser mais chato com o que vem acontecendo aí nas lojas de resgate por funcionário, por franqueado, por parentes, lojas que se recusam a resgatar. Esse é um programa para todas as lojas têm que seguir, isso, a definição de franquia é essa e ela precisa acontecer. Então, com esse nosso crescimento, a gente vai apertar um pouquinho o cerco nisso para que todo mundo esteja na mesma página. Beleza? Obrigado, gente. Valeu.